Alexandre Mendes, o filho único do bilionário Carlos Mendes, dono de um império imobiliário em Lisboa, olhou para o ecrã do computador com incredulidade. Reprovado em todas as provas do semestre sem uma única nota positiva. O reitor da Universidade de Lisboa tinha acabado de ligar ao pai e a voz furiosa de Carlos ecoava ainda nos seus ouvidos. Você vai pagar por isso, Alexandre, esta é a última gota. O choque foi imediato. Aos 22 anos ele sempre vivera entre luxo e expectativas impossíveis, escondendo o seu verdadeiro eu por trás de uma fachada de playboy. A pressão familiar, o medo do preconceito social em círculos de elite conservadores, tudo o levou a negligenciar os estudos, afogando-se em festas e dúvidas internas sobre a sua orientação sexual. Mas agora o pai decidira o castigo. Durante as férias de verão, Alexandre trabalharia como auxiliar de limpeza na própria universidade para aprender o valor do esforço. Não vais herdar nada se não mudares, ameaçara. No dia seguinte, com o uniforme cinzento apertado e uma vassoura nas mãos, Alexandre entrou no campus vazio de estudantes, o sol de julho batendo forte nos edifícios históricos. Ele nunca tinha feito trabalho manual e cada movimento era uma humilhação. Foi então que João Oliveira apareceu, o faxineiro principal, um homem de 28 anos com o corpo marcado pelo trabalho honesto, pele bronzeada, cabelos escuros curtos e uma barba rente que lhe dava um ar maduro. Os olhos castanhos de João transmitiam uma calma que Alexandre invejava. Primeira vez a limpar, não é? Vamos começar pelo corredor principal. O orgulho vem do que se faz bem, não do nome na porta. Alexandre resmungou uma resposta seca, mas o dia prosseguiu, com João a ensinar técnicas simples, sempre com paciência. Ao fim da tarde, sentados num banco do pátio, João contou a sua história. Vindo do Alentejo, pobre, trabalhou desde os 14 anos, orgulhoso da sua independência apesar dos olhares de pena dos ricos. O dinheiro não compra dignidade, Alexandre, eu escolhi ser quem sou. Pela primeira vez Alexandre sentiu um aperto no peito, não de raiva mas de curiosidade. O que era aquele sentimento novo ao olhar para João? A noite caiu sobre Lisboa e Alexandre não conseguia parar de pensar nas palavras de João enquanto voltava para a mansão em Cascais. O pai mal lhe dirigira a palavra ao jantar, limitando-se a lembrar que o trabalho continuava até setembro. No dia seguinte Alexandre chegou mais cedo, ansioso por ver João novamente. O corredor principal ainda cheirava a cera fresca e o som das vassouras ecoava solitário. João já estava lá limpando as janelas altas com movimentos precisos e fortes. Bom dia, rapaz, hoje vamos ao auditório principal. Alexandre pegou o material sem reclamar pela primeira vez e enquanto trabalhavam lado a lado João perguntou sobre os estudos. Por que reprovaste em tudo se tens tudo à mão? Alexandre hesitou, mas algo na voz calma de João o fez abrir-se um pouco. A pressão do meu pai é sufocante, ele quer que eu seja perfeito, o herdeiro impecável, mas eu não consigo ser quem ele espera. João parou e olhou nos olhos. Ser perfeito não é ser verdadeiro, Alexandre. O orgulho verdadeiro é olhar para o espelho e gostar do que vês independentemente do que os outros pensam. As palavras ficaram no ar enquanto o sol entrava pelas janelas grandes, iluminando o rosto de João com uma luz dourada que fez o coração de Alexandre bater mais forte. Ele nunca tinha sentido uma atração tão pura, tão desprovida de jogos. Ao longo da semana os turnos tornaram-se rotineiros, mas as conversas aprofundavam-se. João falava da sua vida simples no Alentejo, da mãe viúva que criara sozinha, dos sacrifícios que valiam a pena porque eram honestos. Alexandre, por sua vez, revelava pedaços da sua solidão nas festas vazias, das namoradas que usava como escudo para esconder quem realmente era. Uma tarde, depois de uma chuva súbita que os deixou molhados no pátio, João riu e disse que o trabalho duro limpava não só o chão mas também a alma. Alexandre riu também pela primeira vez em meses e sentiu que algo mudava dentro dele. No fim do turno João tocou-lhe no ombro de forma leve, mas o contacto enviou um arrepio por todo o corpo de Alexandre. Vemo-nos amanhã, herdeiro. Alexandre voltou para casa com a mente a mil. O pai notou a mudança e perguntou se o castigo estava a funcionar. Sim, pai, está a funcionar, respondeu Alexandre, mas no fundo sabia que não era o trabalho que o mudava, era João. As noites tornaram-se longas, com Alexandre a repensar cada conversa, a questionar as suas escolhas passadas, o medo do que a família diria se soubesse a verdade sobre ele. No final da primeira semana, durante uma pausa no telhado do edifício principal com vista para o rio Tejo, João abriu-se mais. Eu também tive medo um dia de ser quem sou, mas escolhi o orgulho em vez do silêncio. Alexandre sentiu o coração acelerar, mas não disse nada, limitando-se a olhar para o horizonte, sabendo que o caminho à frente seria cheio de escolhas difíceis. O verão em Lisboa continuava quente e o trabalho continuava a moldá-lo lentamente. No dia seguinte Alexandre voltou mais cedo, ansioso por ver João novamente. O corredor principal ainda cheirava a cera fresca. Bom dia, João, disse ele com um sorriso tímido que surpreendeu até a si próprio.
João retribuiu com o seu habitual calor e juntos começaram a limpar as salas de aula vazias. Ao longo das semanas seguintes a rotina tornou-se um refúgio para Alexandre. Os movimentos repetitivos davam-lhe tempo para pensar e as conversas com João tornavam-se cada vez mais profundas. Uma tarde, enquanto arrumavam o material no armário de limpeza, João perguntou diretamente: "O que te assusta tanto em falhar, Alexandre?" O jovem hesitou, mas a confiança que crescia entre eles fê-lo falar. "O meu pai cresceu pobre e construiu tudo sozinho. Ele espera que eu continue o legado, mas eu sinto que estou a viver uma vida que não é minha." João assentiu devagar, limpando as mãos num pano. "Eu entendo isso. O meu pai morreu cedo e a minha mãe lutou sozinha. Eu poderia ter culpado o mundo, mas escolhi trabalhar com orgulho." Alexandre sentiu as palavras tocarem num ponto sensível e pela primeira vez falou da sua sexualidade escondida. "Eu gosto de homens, João, e o meu mundo não aceita isso facilmente." O silêncio que se seguiu foi breve. João colocou a mão no ombro dele com firmeza. "Ser quem és é o maior orgulho que podes ter, Alexandre. O resto é barulho." O toque foi breve, mas ficou gravado na pele de Alexandre como uma marca quente. Nos dias seguintes a tensão romântica cresceu subtilmente. Olhares mais longos, risos partilhados, pausas em que os corpos se aproximavam sem tocar. Alexandre começou a estudar à noite no quarto da mansão, usando os livros que João lhe recomendara, livros simples sobre disciplina e autorrespeito. O pai notou a mudança durante o jantar uma noite e comentou satisfeito: "Vejo que o trabalho te está a fazer bem, rapaz. Talvez herdes tudo afinal." Alexandre sorriu por fora, mas por dentro sentia o conflito crescer, o medo de perder tudo versus o desejo de ser autêntico. Uma noite depois do turno, João convidou-o para um café simples num bar perto do campus frequentado por trabalhadores. Sentados à mesa de madeira gasta, João contou sobre um ex-namorado que o deixara por pressão familiar e como isso o ensinara a nunca esconder o seu coração. Alexandre ouviu fascinado e pela primeira vez sentiu-se visto verdadeiramente. "Tu és forte, João", disse ele baixinho. "Não mais do que tu", respondeu João, olhando nos olhos com intensidade. O ar entre eles carregou-se de algo novo e quando saíram do bar caminharam lado a lado até ao carro de Alexandre, o silêncio cheio de promessas não ditas. No dia seguinte, no campus, a família de Alexandre apareceu de surpresa, a mãe preocupada e o pai exigente para verificar o progresso. Carlos Mendes observou o filho limpando um corredor e assentiu aprovador, mas quando viu João aproximar-se com um sorriso amigável, franziu o sobrolho. "Quem é esse?" "Apenas o meu supervisor, pai", respondeu Alexandre, sentindo o coração acelerar. O pai não disse mais nada, mas o olhar foi suficiente para plantar a semente da desconfiança. À noite, Alexandre ligou para João pela primeira vez, a voz trêmula. "O meu pai suspeita de algo." João respondeu calmo. "Então mostra-lhe o teu verdadeiro orgulho, Alexandre, não o que ele espera." A conversa durou horas e quando desligaram, Alexandre sentiu-se mais leve, mais decidido. O verão avançava e com ele o laço entre os dois fortalecia-se através de pequenas ações, João ajudando Alexandre a reorganizar a vida diária, Alexandre trazendo almoços simples para partilhar. Uma tarde chuvosa, abrigados no alpendre, João tocou-lhe a mão abertamente pela primeira vez. "Tu mereces ser feliz", disse ele. Alexandre não retirou a mão e naquele momento soube que estava apaixonado. Mas o mundo exterior não parava. O pai começava a investigar discretamente e um amigo da universidade, Marco, um rapaz invejoso que frequentava as mesmas festas, começou a espalhar rumores sobre o filho do bilionário a trabalhar como faxineiro. Alexandre ignorou no início, mas o peso crescia. No fim da segunda semana, durante uma limpeza profunda no auditório principal, João e Alexandre trabalharam até tarde. O cansaço misturado com a proximidade tornou o ar elétrico. Quando terminaram, João disse baixinho: "Amanhã falamos sobre o futuro." Alexandre sentiu o coração cheio de esperança e medo ao mesmo tempo. A noite em Cascais foi inquieta, com sonhos de liberdade e pesadelos de perda. Amanhã chegou e com ele a primeira confissão aberta. No telhado do edifício principal com vista para o Tejo, Alexandre virou-se para João e disse as palavras que mudavam tudo. "Eu estou apaixonado por ti, João, desde o primeiro dia." João sorriu com os olhos brilhantes e puxou-o para um abraço apertado mas casto, cheio de emoção. "Eu também sinto o mesmo, Alexandre, mas precisamos de ser cuidadosos." O abraço durou minutos e naquele momento o mundo pareceu parar. O orgulho de serem autênticos superava qualquer medo. Mas a realidade voltou depressa. Marco, o amigo traidor, enviou uma mensagem ao pai de Alexandre com fotos dos dois juntos no bar e rumores sobre a orientação do herdeiro. Carlos Mendes explodiu ao telefone nessa mesma tarde. "O que é isto, Alexandre? Um faxineiro? É isso que escolhes para destruir a nossa família?" O confronto foi brutal na mansão, o pai gritando sobre a herança e imagem, a mãe tentando mediar em vão.
Alexandre defendeu-se pela primeira vez na vida. O João ensinou-me o que é orgulho verdadeiro, pai, não o dinheiro. O pai ameaçou deserdá-lo imediatamente e exigiu que terminasse qualquer contacto. Alexandre saiu de casa naquela noite dirigindo-se em rumo até parar perto do campus onde João esperava preocupado. Sentados no banco habitual, João ouviu tudo e disse com voz firme: "A escolha é tua, Alexandre, mas eu não vou esconder quem sou." A noite foi longa com lágrimas e promessas, o dilema moral pesando como chumbo: escolher o amor e perder tudo ou fingir e viver vazio. Nos dias seguintes a pressão social aumentou. Colegas da elite começaram a evitar Alexandre nas ruas de Lisboa, sussurros seguiam-no e até a mãe ligou chorando pedindo para pensar na família. Alexandre continuou o trabalho com João, o laço fortalecendo-se apesar de tudo, pequenas conversas profundas durante os turnos, mãos que se tocavam brevemente. Uma tarde o pai apareceu no campus sem aviso e viu os dois a conversar de perto. A cena explodiu em gritos no corredor principal, Carlos acusando João de manipular o filho e ameaçando despedi-lo. João manteve a calma. "Eu respeito o seu filho, senhor, não o uso." Alexandre interveio defendendo João com uma força nova que surpreendeu todos. "Esta é a minha vida, pai." O pai saiu furioso, mas a semente da divisão estava plantada. À noite Alexandre enfrentou o dilema sozinho no pequeno apartamento que alugara perto da universidade, questionando se o amor valia a perda da fortuna, se o orgulho pessoal justificava magoar a família. João visitou-o trazendo comida simples e apoio silencioso. "Tu não estás sozinho", disse ele abraçando-o novamente. O conflito interno de Alexandre atingiu o pico. Ele começou a duvidar das suas escolhas passadas, o medo do preconceito social misturando-se com a alegria de ser visto por João. No final da terceira semana, um e-mail do advogado do pai chegou confirmando a suspensão temporária da herança até Alexandre provar mudança. O golpe foi duro, mas João estava lá para o apoiar. "Vamos enfrentar juntos." A tensão aumentava gradualmente, com telefonemas da mãe suplicando e mensagens de Marco, o traidor, zombando. Alexandre sentiu o peso das escolhas erradas do passado, mas também o despertar de uma força nova. A crise explodiu quando a saúde da mãe de João piorou, uma infecção grave que exigia tratamento caro. Alexandre quis ajudar com o pouco dinheiro que tinha, mas João recusou orgulhoso. "Não preciso de caridade, Alexandre, o meu orgulho não se compra." O dilema moral aprofundou-se. Alexandre via o homem que amava sofrer e questionava se o seu mundo privilegiado poderia ser usado para o bem sem comprometer a autenticidade. Tentou reconciliar-se com o pai, mas Carlos exigiu que terminasse com João permanentemente. A separação temporária veio como um teste. Alexandre passou 2 dias sem ver João, focado em trabalho e estudos, mas a dor era insuportável. No terceiro dia correu para o hospital onde João velava a mãe e os dois abraçaram-se no corredor frio, as lágrimas misturando-se com promessas. "Eu não consigo viver sem ti", disse Alexandre. João respondeu apertando-o forte. "Então luta pelo que somos." O pai descobriu a visita e cortou completamente o apoio financeiro. Alexandre perdeu o apartamento e teve de dormir num quarto simples perto do campus. O ostracismo social cresceu. Amigos de infância viraram-lhe as costas e até na universidade antigos colegas sussurravam sobre o escândalo do herdeiro gay. Alexandre enfrentou cada olhar com a cabeça erguida, aprendendo o preço do orgulho verdadeiro. Uma noite de tempestade, João e Alexandre conversaram até de madrugada sobre sacrifícios, o dilema de escolher entre família e amor pesando como nunca. Alexandre fez uma tentativa de equilíbrio ligando ao pai pedindo tempo, mas Carlos foi implacável. "Escolhe ou perdes tudo." A traição de Marco culminou num artigo numa revista de sociedade expondo a relação e humilhando a família Mendes. O choque foi devastador. A mãe ligou em prantos e o pai declarou Alexandre morto para ele. No meio do caos, João ofereceu o seu pequeno apartamento no bairro Operário de Lisboa como refúgio. Lá, entre paredes simples e jantares caseiros, Alexandre encontrou paz, mas também confrontou os seus medos mais profundos. Será que valia a pena perder milhões por amor? João nunca pressionou, apenas esteve presente com o seu orgulho inabalável. Uma semana depois, a mãe de João melhorou e Alexandre arranjou um emprego temporário numa livraria para ajudar nas contas, o trabalho humilde ensinando-lhe ainda mais sobre dignidade. O conflito interno atingiu o pico numa noite em que Alexandre chorou nos braços de João, questionando todas as decisões passadas. "Eu traí a mim mesmo durante anos, mas agora vejo claro." O despertar começava lentamente através da dor e do apoio incondicional. A família enviou uma última proposta de reconciliação com condições duras, mas Alexandre recusou, sabendo que o preço seria demasiado alto. A separação emocional da família doeu, mas o laço com João fortalecia-se a cada dia.
O verão aproximava-se do fim e Alexandre enfrentou o último confronto numa reunião familiar forçada na mansão de Cascais. O pai exigiu uma escolha final: o herdeiro ou o faxineiro. Alexandre olhou para todos com uma calma nova que o trabalho e o amor lhe tinham dado. Eu escolho ser eu mesmo, pai. O orgulho que João me ensinou é maior que qualquer fortuna. O silêncio foi ensurdecedor. A mãe chorou, mas não interveio, e o pai virou-lhe as costas, declarando-o deserdado. Alexandre saiu da mansão com a cabeça erguida, o coração partido, mas livre. Nos dias seguintes reconstruiu a vida com João ao lado, trabalhando na livraria, estudando à noite para recuperar o curso e vivendo no pequeno apartamento com simplicidade honesta. A mãe visitou-o em segredo, trazendo algum apoio discreto, mas respeitando a escolha. João e Alexandre construíram uma rotina de amor verdadeiro, cheia de conversas profundas e apoio mútuo, sem luxo, mas com uma riqueza que o dinheiro nunca comprara. O despertar completo veio numa tarde no mesmo banco do campus onde tudo começara. Alexandre disse a João: Tu não me salvaste, ensinaste-me a salvar-me a mim mesmo. João sorriu e beijou-lhe a testa suavemente. O orgulho é nosso agora. Lisboa continuou a sua vida agitada, mas para eles o mundo era mais pequeno e mais verdadeiro. Alexandre formou-se eventualmente com esforço próprio e João continuou o seu trabalho com a mesma dignidade. A família nunca aceitou completamente, mas o laço entre os dois resistiu a todas as tempestades. Anos depois, olhando para trás, Alexandre soube que cada escolha dolorosa valera a pena. O preço pago fora alto, mas o ganho fora a liberdade de ser autêntico. Será que o verdadeiro orgulho vale perder tudo pela autenticidade, ou as expectativas sociais sempre prevalecem, certo ou errado?